livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: a realeza de Cristo. Meta de hoje: leitura das páginas 85 a 88. A vitória sobre a carne, o mundo e Satanás. Para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, a Igreja precisa lograr vitória sobre a carne, o mundo e Satanás. De maneira prática, vencemos a carne andando no Espírito. Gálatas 5:24 nos ensina que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Graças ao Senhor, à medida que amadurecemos, deixamos de andar na carne para andar no Espírito. Também precisamos vencer o mundo. Em 1 João capítulo 2, somos advertidos a não amá-lo. Vejamos: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Versículos do 15 ao 17. O mundo é um sistema criado por Satanás para opor-se a Deus. Satanás é o príncipe deste mundo, que jaz no maligno. 1 João 5,19. Esse sistema mundial domina toda a humanidade, seja a economia, política, religião, cultura. Tudo é controlado pelo inimigo de Deus. Como as pessoas não têm consciência dessa realidade, são enganadas por Satanás pela concupiscência dos olhos, da carne e pela soberba da vida, sendo usados para fazer oposição a Deus. Não devemos amar o mundo, pois ele é inimigo de Deus. Por fim, graças ao Senhor, Cristo venceu Satanás na cruz. É o que Hebreus 2,14 nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O Senhor já venceu o diabo. Agora cabe a nós, a Igreja, aplicar essa vitória à nossa experiência pelo Espírito da Verdade, mencionado em João 14, do 16 a 17, que diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da realidade executará a vitória em nossa vida, seja sobre a carne, seja sobre o mundo ou Satanás. Cristo já triunfou sobre todas as coisas negativas. Isso é um fato consumado. Hoje, basta-nos aplicar a vitória do Senhor pelo Espírito, e também venceremos. Louvado seja o Senhor! O Senhor voltará como Rei para julgar as nações. Os discípulos de Jesus não sabiam exatamente em que consistia o plano de Deus. Eles pensavam que, como Jesus veio para assumir a realeza do reino dos céus e seu ministério aqui na terra estava próximo do fim, o reino de Deus seria imediatamente manifestado com a entrada de Jesus em Jerusalém. Todavia, por parábola, Jesus lhes disse que ainda não se manifestaria o reino de Deus. Antes ele precisaria partir e aguardaria o momento certo para tomar posse de seu reino. Lucas capítulo 19, versículos do 11 ao 12. Vejamos agora o que diz 1 Pedro 3, do 21 ao 22. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo,
o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Esses versículos deixam evidente que depois da morte e ressurreição do Senhor, sua ascensão ao céu, para estar à destra do Pai, conferiu-lhe autoridade para subordinar anjos, potestades e poderes. Em Efésios 1, do 20 ao 21, lemos: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O Senhor cumpriu todas as condições para assumir sua autoridade soberana. Agora ele precisa da igreja para colocar todas as coisas debaixo dos pés. Versículo 22. Essa é a responsabilidade da igreja. Deus deu Cristo como cabeça à igreja para que ele execute essa tarefa. Versículo 23. Voltando para a parábola de Lucas 19, podemos dizer que Jesus quer voltar, mas isso acontecerá apenas quando as coisas estiverem debaixo de seus pés. No versículo 13 lemos: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Aquele senhor distribuiu igualmente 10 minas para cada um dos 10 servos. Naquela época, uma mina correspondia a 100 dracmas gregas, que eram iguais a um denário romano, o salário de um dia de um trabalhador braçal ou de um soldado romano. Então cada um recebeu o equivalente a 1000 dracmas, ou o salário de 1000 dias de trabalho, isto é, o equivalente a pouco menos de 3 anos de salários. Essa foi a quantia dada como capital para os 10 servos. Prosseguindo no versículo 14, lemos: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Isso tipifica a nação de Israel, que naquele tempo rejeitou Jesus. Continuando, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Versículo 15. Após esse retorno, os servos vieram prestar contas a seu senhor daquilo que ele lhes havia dado. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Lucas capítulo 19, versículos 16 ao 19. Todavia, o terceiro servo disse: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tira o que não pusestes e ceifa o que não semeaste. Versículos 20 a 21. Então o Senhor disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10, pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai-o na minha presença. Versículos 24 a 27. Essa parábola revela que o Senhor voltará como rei para julgar as nações. Portanto, estejamos alerta. Estamos vivendo uma situação extraordinária em razão da pandemia do coronavírus. Creio que o Senhor está usando essa situação para tirar-nos da zona de conforto, pois estamos acostumados com certo modo de vida. De repente, tudo mudou e precisamos ficar isolados em casa com a família. Por certo, alguns problemas de relacionamento surgiram entre marido e mulher, por exemplo. Sabemos que o casal é formado por 2 pessoas de origem distinta, que receberam criações diferentes. Além disso, cada um tem seu temperamento, o que pode ocasionar alguns conflitos. Sendo assim, marido e mulher precisam se deixar ser moldados pela humanidade perfeita de Cristo. Aproveitemos as situações adversas, como a do isolamento,
para permanecer mais tempo juntos, desenvolvendo um relacionamento que será levado pela eternidade. Para isso acontecer, é preciso exercitar a empatia. Portanto, o marido deve aprender a deixar de lado suas opiniões e se colocar no lugar da esposa. Da mesma forma, a esposa deve procurar se colocar no lugar do marido. Cristo pode ensinar-nos a ter um relacionamento perfeito. Caso tenhamos dificuldades, não insistamos em nossos pontos de vista, mas oremos ao Senhor para nos dar meios de superar todo tipo de obstáculo e permanecer em paz com as pessoas.